Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e agora comendador, é verdade. Amanhã eu vou mostrar mais detalhes sobre isso. Comendador Luiz Rorato, quem diria? Eu recebi esse prêmio dia 23 lá no Clube Sírio-Libanês em São Paulo, e fiquei muito honrado com a indicação, com o prêmio e com tudo mais. Fiquei realmente muito feliz com isso e espero ser merecedor e usar o título da melhor forma possível para o bem de todos. A, a viagem eu fui de Curitiba a São Paulo no domingo com esse objetivo, e ao chegar lá à noite, por volta de 21 a 22 horas, na região central, eu fiquei assustado com o número exorbitante, digamos assim, de moradores de rua. E ficou claro que não se trata só de viciados, de pessoas com algum tipo de dependência química. Eram pessoas que, por algum motivo, por conta da pandemia inclusive, perderam seus lares, suas casas, e isso é muito triste. Eu vi também, no dia seguinte, circulando pela Praça da Sé, duas vans do serviço social assistindo, pelo menos tentando assistir aquelas pessoas, os que se interessam, porque assistência social também não se pode impor às pessoas. É oferecido, aí a pessoa aceita ou não. Aqui em Curitiba acontece a mesma coisa. É lógico que aqui em Curitiba o número de moradores de rua é vertiginosamente, digamos assim, bem menor do que São Paulo. Principalmente porque a cidade é menor. Curitiba tem alguma coisa em torno de 2 milhões de habitantes. São Paulo tem perto de 10 ou mais milhões de habitantes. Então, o problema lá é no mínimo 5 vezes maior, mas parece-me que é bem, proporcionalmente é bem maior, infelizmente. Para São Paulo, infelizmente, principalmente para essas pessoas que hoje se obrigam a viver nessa circunstância deprimente, nessa circunstância decadente, mas eu espero que seja provisória. Mas só vai ser provisória se as autoridades continuarem a tomar medidas de apoio, de amparo a essas pessoas, e não simplesmente colocar o problema embaixo do tapete, como algumas prefeituras e prefeitos e governadores fazem. É preciso encarar o problema de frente. Hoje eu estava vendo agora no Jornal Nacional, na Rede Globo, que a Câmara dos Deputados aprovou a proposta do governo de criação do Auxílio Brasil. Na realidade, eles não estão criando coisa alguma, como eu já disse em vídeos anteriores. Eles mudaram o nome do Bolsa Família, que por sua vez também não foi criação do PT, nem do Lula, nem da Dilma. É o Bolsa Escola, que foi criado pelo ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, que foi reitor da Universidade de Brasília, no governo Fernando Henrique. Então, esse tipo de político, que ao invés de encarar outros problemas mais graves, se limita a trocar o nome de programas que já são eficazes, que já estão surtindo algum efeito, para chamar de seu, é um político, é um tipo de político que eu reputo de péssima qualidade. Como eu já disse em outros vídeos, é uma gente despreparada, desqualificada, que não tem ideias próprias e fica só trocando o nome do que os outros já fizeram para conseguir algum mérito.
É um absurdo que isso aconteça. Ele deveria ter o mínimo de bom senso, de criatividade, de coragem, de encarar os problemas que existem, tipo o tráfico de drogas, a dependência química de milhares e milhares de pessoas em todo o território nacional, sobretudo nas capitais e nas grandes cidades, mas isso eles não fazem. O governo federal não se empenha nem um pouquinho nesse aspecto, muito pelo contrário, ignora. Parece-me que até, não sei se procede essa informação, que até o atual ministro da Economia, o Guedes, disse que desconhecia esse problema numa entrevista. Então é muito triste esse tipo de coisa. É lamentável, é lastimável que um governo ignore um problema tão flagrante, tão visível, tão escancarado e tão crônico que existe neste país. Então, o que eu tenho para sugerir de momento, eu quero citar um projeto de lei que eu tenho pronto, eu ainda não enviei para o Congresso Nacional, mas vou enviá-lo, que agora nesse governo nem adianta mandar ideias novas, é como jogar pérolas, enfim. Não adianta mesmo, mas no próximo governo eu vou encaminhar esse projeto de lei para pessoas supostamente melhor qualificadas, para se debruçarem sobre essa ideia, que é a primeira coisa que tem que se fazer. Não é um puro e simples assistencialismo improdutivo e perpétuo, e oneroso, e que não traz nenhum tipo de resgate da autoestima dessas pessoas, muito pelo contrário, cria vícios. A ideia é que todos sejam cadastrados, que haja uma lei federal obrigando cada município, cada recanto, cada rincão deste país, que tenha lá um prefeito, um vice-prefeito, uma Câmara de Vereadores, junto com as ONGs locais, que cadastre todas essas pessoas, identifique qual é a história, qual a verdadeira história, qual a verdadeira necessidade de cada um, e imediatamente procure solução para cada caso individualmente, para, se for o caso, reintegrar esse indivíduo ao seio familiar, se ele eventualmente está perdido, para, ainda nesse caso, ainda que compulsoriamente, tratar os dependentes químicos, para que ele tenha condições de se recuperar e voltar a ter autoestima e ter também a sua reinserção no seio familiar, no ambiente social, e que volte a ser respeitado, que volte a se sentir uma pessoa, um cidadão digno, e volte até, eventualmente, a produzir e dar a sua contribuição, por mais singela, por mais modesta que seja, para o bem da nossa nação. É uma coisa simples, é uma coisa exequível, é uma questão de humanidade, é uma questão de cristandade, e é a obrigação de todos nós fazermos parte disso. Todos nós que, graças a Deus, não caímos nessa situação, fazer parte disso para resgatar os nossos irmãos que, infelizmente, por circunstâncias diversas, acabaram sucumbindo na situação de moradores de rua. É deprimente, é degradante, é deplorável essa situação, e isso tem que ser revertido para o bem deles e para o bem de todos nós, e o mais rápido possível. E o Brasil é um país rico e tem condições para fazer isso. Só não faz porque não tem políticos com comprometimento, com olhar humano, com olhar social para esse tipo de pessoas. Tem alguns, muito poucos, mas que não são suficientes para resolver o problema. Tá certo? Esse é o recado de hoje, espero que tenham gostado. E vamos nos unir, sim, para resgatar
todos, 100% dos moradores de rua, para que ninguém mais viva numa situação tão deprimente e tão degradante, porque é simplesmente desumano, tá bom? Um grande abraço a todos, até mais.